mas antes de tudo eu quero me apresentar. Eu sei que a maioria de vocês me conhecem, mas o Marcos ainda não me conhece. Sou pastor Bruno, sou pastor da Igreja Batista do Jaguaré, sou pastor auxiliar. Já estou na Batista do Jaguaré quase 5 anos, e nesse tempo eu passei por outras batistas. A Tânia é da minha igreja, né? Ela é uma membro da nossa igreja. Obrigado pela bênção. O João e a Nath eu conheço já há muito tempo, a gente congregou muito, acho que uns 10 anos pelo menos junto. Então eles me viram chegar na igreja, o João principalmente me viu chegar na igreja, me viu fazer o seminário, me viu terminar, me viu ser ordenado. Então a gente tem uma vida juntos já. E aí o Marcos eu estou conhecendo agora, prazer em te conhecer, Marcos. Veio através do Rogério, né? Que o Rogério também é um grande amigo, trabalha comigo. E assim, eu sou pastor já ordenado, dia 25 de janeiro agora, fez 8 anos que eu fui ordenado. Eu sou formado em teologia pelo Instituto Presbiteriano de Ensino e sou pós-graduado pelo Mackenzie. A minha pós-graduação foi em Teologia Sistemática, que é exatamente esse curso que eu estou ministrando para vocês. Ele é um curso de Teologia Sistemática que envolve doutrinas. Então, qual que é a ideia? Eu vou explicar isso com mais calma, mas assim, sistematizar e organizar as 7 principais doutrinas da Bíblia de forma didática, tá bom? Então, a ideia é essa. Eu também sou formado em administração, de empresa, de administração geral, e atualmente trabalho no Hospital das Clínicas. E é isso, gente. Pastoreio a Batista junto com o pastor André. O pastor André é o presidente, eu sou auxiliar. E a minha vida é essa. Eu não trabalho só na igreja, trabalho fora e dou aula também. Tá bom, gente? Se vocês, acho que a maioria de vocês me conhecem, mas se o Marcão tiver alguma dúvida, fica à vontade, Marcos, de me perguntar. Eu tenho 37 anos, tenho um filho já. Meu filho vai fazer 17 anos mês que vem. E é isso aí, casado já quase 20 anos. E essa é a minha vida. Tá bom, gente? É isso. Bom, vou colocar a apresentação para vocês. E à medida que vai surgindo uma dúvida, vocês podem abrir o microfone aí à vontade e me perguntar. Deixa eu só colocar a apresentação aqui para... Bom, gente, vocês estão vendo aí a apresentação. A aula de hoje, o módulo que nós vamos trabalhar é teologia, que é doutrina da palavra de Deus, o tel, essa palavra tel, deixa eu só colocar aqui o marcador. Essa palavra tel é Deus em grego, e logia, né? Para nós é logia, mas a palavra é logia, quer dizer ciência, estudo. Então, teologia é a junção de 2 palavras do grego, tel e logos. E aí nós vamos entender a definição correta de teologia, eu vou explicar para vocês mais detalhadamente. E hoje nós vamos trabalhar com prolegômenos. O que é prolegômenos? Imagine uma casa que está sendo construída. A primeira coisa que a gente faz é colocar a fundação. É colocar aquelas sapatas, é colocar todas a parte de estrutura. O prolegômeno nada mais é do que a estrutura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar para vocês os princípios básicos desse módulo, que é Palavra de Deus. Eu sempre gosto de colocar esse texto, que é aquele que vai dizer, Pedro está dizendo, olha, crescei na graça e no entendimento. A Bíblia vai deixar claro que esse crescimento é um crescimento que é feito, vamos dizer assim, ele acontece, mas são conhecimentos e crescimentos diferentes. Crescer na graça é uma coisa e crescer no entendimento é outra coisa. Hoje, o curso que se inicia hoje, a ideia é crescer no entendimento, é você adquirir mais conhecimento da palavra de Deus, mais entendimento da palavra de Deus, certo? E crescer na graça tem a ver com relacionamento com Deus, oração, tem a ver com leitura também, tem a ver com esse relacionamento com Deus que torna a gente mais próximo dele. Tá bom? Então, como eu disse para vocês, essa aqui é a teologia sistemática do Gruden. Eu mostrei para vocês ela física, mas eu sempre vou mostrar porque eu preciso dar o crédito
porque esse curso foi baseado nessa sistemática e eu vou explicar por quê. Primeiro, o Grudem, ele é continuista. E o que isso quer dizer? Continuista significa dizer que o Grudem, ele acredita que os dons do Espírito Santo, eles estão vigentes, eles continuam. Diferentemente, se eu pegar, por exemplo, uma teologia sistemática de um autor altamente calvinista, que ele acredita que os dons cessaram. Então, dentro da nossa realidade, que somos pentecostais, que somos continuistas, o que eu quero dizer para vocês é que o Grudem talvez seja o que mais se aproxima da gente. O Grudem é batista também, como a maioria de nós. Então, eu escolhi a teologia sistemática do Grudem, primeiro, porque ele se parece teologicamente mais com a gente, e porque eu também achei que de todas as teologias que eu tenho Grudem, eu tenho Berkhoff, eu tenho Franklin Ferreira, eu tenho um monte. Mas para mim a do Grudem é a mais tranquila, é a mais didática. E quando você diz aqui, está escrito atual e exaustiva, atual quer dizer que ela é mais atualizada possível. E exaustiva quer dizer que o Grudem, ele fez os estudos em exaustão, ou seja, ele procurou, não diria acabar, mas ele procurou usar todos os recursos textuais para construir essa teologia. Então ele praticamente esgotou as possibilidades. É mais ou menos isso que quer dizer exaustiva, tá bom? É óbvio que com a Bíblia a gente nunca vai conseguir encerrar tudo. Com a Bíblia a gente nunca vai conseguir terminar. Mas o Grudem fez o possível para dar mais informações, certo? Então, a teologia sistemática ela é desenvolvida e dividida em 7 módulos, que é o que eu estou mostrando para vocês. Hoje nós vamos falar da introdução e prolegômenos, né, que é o que nós estamos mostrando, e também eu vou incluir um dicionário teológico. Mas esse curso é dividido em doutrina da palavra de Deus, que é teologia. O módulo que vem, doutrina de Deus, tá vendo que é diferente? Aqui é da palavra de Deus, aqui é doutrina de Deus, que chama teontologia. Depois, terceiro módulo, doutrina do homem, que é antropologia. Depois, as doutrinas de Cristo e do Espírito Santo, que é cristologia e pneumatologia. Doutrina da aplicação da redenção, ou doutrina da salvação, que é soteriologia. Doutrina da igreja, eclesiologia. E, por fim, a doutrina do futuro, que é escatologia. Então, esse curso, ele contempla esses 7 módulos, que são aquele livro grandão, grosso que eu mostrei para vocês, mas nós vamos estudar todos eles, todos os tópicos do livro, nesses 8 meses. É um esforço enorme, por isso que eu tento deixar as aulas o mais dinâmicas possível, porque tem muita matéria, muita matéria. E esse módulo, que é a doutrina da palavra de Deus, é um dos módulos mais tranquilos, assim, de quantidade de conteúdo. A partir do doutrina de Deus, é 30, 40 slides por aula. Então a gente tem que fazer de forma que vocês não percam o conteúdo. Tá bom? Aí aqui, eu coloquei uma questão para a gente estudar as vantagens da teologia sistemática em relação a um curso de teologia básico. Por que eu fiz essa comparação? Porque assim, a teologia sistemática, esse TS maiúsculo é teologia sistemática, trata tópicos bíblicos de modo cuidadosamente organizado, a fim de garantir que todos os tópicos importantes recebam completa consideração. Essa é a vantagem. Por que eu acho que o curso básico é uma desvantagem? Primeiro, ele é mais extenso, ele dura pelo menos 1 ano, e ele trata de mais temas de forma superficial. Como assim? Esse tema nós vamos entrar profundamente na doutrina de Deus. Se você fosse fazer um curso de teologia básico, ele ia fazer introdução à teologia sistemática, introdução ao Novo Testamento, introdução ao Antigo Testamento. Então, ao invés de você ter um monte de matérias introdutórias, eu preferi colocar um curso onde você tem um aprofundamento maior nas matérias principais, ok? E uma outra coisa, o curso de teologia sistemática ele é mais prático. Para quem já tem
costume de pregar em púlpitos, ou para quem tem desejo de começar a pregar, esse curso ele é muito mais útil, porque ele vai te dar muito mais munição, muito mais argumentos no momento de pregar. Porque quando você abrir um texto, você vai enxergar a doutrina de Deus do texto, você vai enxergar a doutrina de Cristo, a doutrina da igreja, você vai conseguir entender aonde está, e aí você vai consultar o material que você tem e vai ter muito mais recurso para montar uma pregação cada vez mais íntegra com aquilo que a Bíblia nos apresenta. Certo? Falando um pouco da história da teologia sistemática, a primeira tentativa de organizar por temas foi feita por Orígenes. Ele está aqui entre o século II e século III aqui. Vocês podem ver pela idade aqui, nascimento e morte de Orígenes de Alexandria. E ele foi uma das primeiras pessoas que tentou pegar a Bíblia e organizar por temas. Você vai ver que o Orígenes é pai de muitas das heresias da época que ele viveu. Ele está ali entre pais apostólicos, pais da igreja, ele deve ser quarta ou quinta geração já da igreja, mas ele ainda não tinha um entendimento muito bem organizado. Mas, embora ele não tinha um entendimento muito organizado, ele fez a primeira tentativa de sistematizar os temas, de colocar os temas organizados de forma didática. Porém, já no século IV aqui, praticamente século IV, o Agostinho de Hipona, que para nós evangélicos é Agostinho de Hipona, mas para a Igreja Católica é Santo Agostinho, ele foi aquele que se aproximou mais do que nós temos hoje de uma teologia sistemática. A teologia sistemática, normalmente, ela é dividida por esses temas nessa sequência que eu mostrei para vocês, que é a sequência clássica. Existem outros autores que dividem de outras maneiras, não é nenhum problema, mas eu preferi adotar a divisão clássica porque eu acho ela mais didática, tá bom? Então, quem deixou mais próximo do que nós temos hoje de teologia sistemática é o Agostinho de Hipona, tá bom? Que também tem as suas heresias, mas mas menos, né? Ele é um cara que, por exemplo, o João Calvino bebeu muito dessa água aqui, ó. Teologia sistemática do calvinista, por exemplo, ela tem muita base na teologia de Agostinho de Hipona, tá bom? Aí nós vamos falar o que é teologia, o que é o estudo da palavra de Deus. Primeiro, definição, é o estudo ou ciência de Deus. É a junção de duas palavras do grego, theos, que é Deus, e logia, ou logia, que é estudo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que teologia é o estudo de Deus. A princípio, pode parecer tranquilo, o estudo de Deus. Mas a gente tem que entender que o ser de Deus, o ser, a pessoa de Deus, não pode ser estudado. Eu não tenho, por exemplo, como colocar Deus sentado numa cadeira e dissecar Deus e ver o que tem dentro dele. Ou eu não posso, por exemplo, fazer perguntas diretamente para Deus de coisas a respeito dele. A gente pode perguntar de coisas acerca do reino, óbvio que pode. Mas eu não tenho, por exemplo, como estudar Deus como nós estudamos outro tipo de ciência. Por exemplo, eu vou citar aqui uma ciência comum, odontologia, que é a ciência que estuda o dente, a boca, psicologia, que é a ciência que estuda a mente. Eu tenho como colocar o paciente sentado numa cadeira e estudá-lo, mas eu não tenho como fazer isso com Deus. Portanto, teologia é o estudo não do ser de Deus, mas da pessoa e da obra de Deus. Eu não consigo tocar Deus, mas eu consigo saber o que agrada a Deus. Essa é a diferença do ser para a pessoa. O ser de Deus eu não consigo tocar, mas a pessoa de Deus é o caráter de Deus. É o que Deus gosta, é o que Deus não gosta, é o que Deus se ira, é o que Deus se alegra. E eu também consigo, através da teologia, estudar a obra de Deus. E aí vem uma outra questão. Sabendo que eu não posso estudar Deus, mas posso estudar a pessoa e a obra. Aonde é que eu acho essa informação? Onde podemos estudá-lo?
Já que eu não posso sentar Deus numa cadeira e perguntar para ele diretamente, Deus, o que é que te agrada? O que é que não te agrada? Nós temos um mecanismo. Onde podemos estudá-lo? Onde podemos conhecer a obra e a pessoa de Deus? E a pergunta tem uma resposta que é clássica, nas Escrituras. Ok? Então vamos juntar tudo isso para formar um conceito? Então, teologia é o estudo da pessoa e da obra de Deus como revelado nas Escrituras Sagradas. Ok? Isso precisa ficar muito claro para vocês. Teologia não é o estudo da pessoa e da obra de Deus como eu acho que é. Não é a minha impressão de Deus. Não é a impressão da Igreja Batista de Deus, ou da Igreja Bola de Neve de Deus, ou da Igreja Assembleia de Deus. É a impressão que as Escrituras nos imprimem. É o que a Bíblia diz que Deus é. É o que a Bíblia diz que Deus fez. Não é aquilo que eu acho que é e nem aquilo que eu acho que fez. Dá para entender a diferença? Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Tem até um texto clássico de João, se eu não me engano, 8:37 e 35, que vai dizer o seguinte, Jesus falando dele mesmo. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Olha o que Jesus está dizendo. Você precisa crer em mim como a Escritura diz que eu sou. Jesus não quer que você tenha a sua própria impressão dele. Jesus quer que você tire a impressão da palavra de Deus sobre ele. Então, tudo o que a gente vai estudar daqui para frente não é pautado em empirismo, não é pautado em experiência, não é pautado em achismo, não é pautado em opinião, é pautado na palavra. Ok? A Bíblia sempre vai ser a nossa base. Certo, gente? Daqui para frente, essa é uma premissa inegociável. Eu não posso chegar aqui e fazer uma pergunta, por exemplo, para o João Vitor, e ele me responder, Brunão, na minha opinião, é isso. Não é o que eu quero saber, não é a opinião. O que eu quero saber é o que é que a Escritura diz. Entendeu? Então, para a gente começar a construir um curso e vocês estão numa sala de aula, a gente precisa entender uma coisa. A gente vai estudar tudo que nós estudarmos com base na palavra. Ok? Gente, a qualquer momento que vocês tiverem dúvida, podem me perguntar. Como que funciona, como é montada uma teologia sistemática? Esse livro enorme que eu montei para vocês, como é que o Gruden fez para montar ele? A primeira coisa, a primeira etapa é chamada de compilação. O que é compilação? Vamos supor que nós estamos falando de salvação. O Gruden tomou o cuidado de compilar, de juntar todos os textos que falam de salvação. Ele abriu Gênesis, Êxodo, Apocalipse, Levítico, Números, Deuteronômio, todos. Ele abriu os reis, ele abriu os salmos, ele abriu os evangelhos, ele abriu as cartas, ele abriu todos os temas e reuniu tudo que fala de salvação e juntou. Primeiro passo, primeira etapa, compilação. Ele junta tudo. Depois, o segundo passo é o que nós chamamos de entendimento. Ele começa a interpretar o texto. Primeiro ele juntou tudo, agora que está tudo junto, ele começa a estudar o texto. Ele começa a fazer o que nós chamamos na teologia de exegese. O que é exegese? A exegese não é você olhar para o texto e entender o que você quer entender. A exegese é você olhar para o texto e entender o que o texto quer te dizer. Exegese tem a ver com extrair do texto. A exegese é incluir no texto. O que nós fazemos nessa etapa e devemos fazer na nossa vida é extrair do texto. Então, primeiro ele junta, depois que está tudo juntinho, ele começa a estudar e tirar a ideia central de todos os textos compilados. E, por fim, ele sistematiza, que é a terceira etapa. O que é sistematizar? Ele vai colocar de forma didática. Ele vai organizar esses textos que foram compilados e entendidos de uma forma sistemática, de uma forma que seja muito didática. Porque à medida que você vai estudando tudo que a Bíblia fala de salvação, tem que fazer sentido. Como é que isso faz sentido? Quando ele é organizado, quando ele é sistematizado em uma ordem lógica, em uma ordem legal, em uma ordem que você vai estudando
e vai fazendo sentido tudo aquilo que você estuda. Ok? Então, a teologia sistemática, para mim, o teólogo sistemático é o que tem mais dificuldade em fazer o material. Eu não consigo ver, de verdade, que dure menos do que 5 anos esse processo aqui, ó. Eu acho que esse processo, no mínimo, com toda a tecnologia que a gente tem, dura no mínimo uns 5 anos. A não ser que você pegue fonte já pronta. Agora, se você quer fazer você mesmo essas 3 etapas, no mínimo, uns 5 anos para fazer. Tá bom? E uma outra coisa agora que eu quero deixar, isso aqui é muito importante para vocês entenderem, como a teologia sistemática é formada. Nós vamos ver que a teologia sistemática ela é formada de 3 teologias. E a primeira teologia que eu quero mostrar que forma a teologia sistemática é a teologia bíblica. E o que quer dizer a teologia bíblica? Ela estuda doutrinas em tempos bíblicos. Então a doutrina bíblica vai estudar tudo o que a Bíblia fala de salvação, de Gênesis até Apocalipse. No período bíblico, naquilo que contempla os 66 livros da Bíblia, você vai estudar teologia bíblica. É a primeira divisão. Mas a teologia bíblica estuda teologia por períodos. Em que sentido? Como que é dividida a Bíblia por períodos cronológicos? Então vem criação, depois vem o período em que Abraão recebe a promessa e vai para a terra prometida. Abraão patriarca. Então vem criação. Aí quando eu falo criação, eu falo de Adão até o dilúvio, certo? Adão até o dilúvio, criação. Depois vem o segundo período, que é o período patriarcal, que vem Abraão, Isaque e Jacó. A teologia bíblica, falando de salvação, ela pode, por exemplo, dizer o que é salvação no período dos patriarcas? O que é salvação no período da criação? Qual que é o próximo período depois de Abraão? É o período da entrada no Egito, que entra com José. 430 anos se passam e o povo sai do cativeiro egípcio com Moisés. Então, o que a Bíblia fala no período do cativeiro sobre salvação, por exemplo? Teologia bíblica. Depois do cativeiro, que eles saem do cativeiro, eles vão entrar no período dos juízes, a partir de Josué, juízes. Então, o que a Bíblia fala sobre salvação em juízes? No período dos juízes, teologia bíblica. E aí vem o período monárquico, que começa com os reis, o primeiro rei é Saul. E aí, o que a Bíblia fala, por exemplo, de salvação no Antigo Testamento? Teologia bíblica. O que a Bíblia fala sobre salvação no Novo Testamento? O que a Bíblia fala sobre salvação nas cartas de Paulo? O que a Bíblia fala sobre salvação em Romanos? Tudo isso é teologia bíblica. Você pode pegar um período inteiro, você pode dividir por períodos, você pode dividir por testamento, você pode dividir por autor, mas tudo que você faz dentro da Bíblia é teologia bíblica. Ok? A segunda matéria que envolve a teologia sistemática é a teologia histórica, que estuda como os teólogos pensaram a teologia ao longo da história da igreja. Se de Gênesis a Apocalipse é teologia bíblica, então da igreja primitiva até hoje é teologia histórica. E também é dividida por períodos ou por autores. Por exemplo, falando do Agostinho de Hipona, o que Agostinho de Hipona falou acerca da salvação? Ou falando em períodos, o que a Idade Média, os teólogos da Idade Média, falaram sobre salvação? Ou, por exemplo, o que os pré-reformadores falaram sobre salvação? A gente pode pôr John Huss, Salvador Savonarola, entre outros. Ou, por exemplo, o que os reformadores falaram da salvação? O que Lutero falou? O que o Calvino falou? O que o Armínio falou? Então, tudo que a gente pega da igreja primitiva até hoje, teologia histórica. Certo? Vocês estão vendo que eu estou pegando sempre o mesmo tema e batendo esse tema nos períodos e aonde cada um se encontra.
E por fim, o que junta para formar a teologia sistemática é a teologia filosófica, que quer dizer o quê? Estuda questões que a Bíblia silencia. E aí, quando a gente fala de questões que a Bíblia silencia, deixa eu voltar a câmera aqui para vocês, que eu quero fazer umas perguntas para vocês em questões em que a Bíblia silencia. Então, eu quero fazer uma pergunta e eu quero que vocês acompanhem comigo. Por exemplo, todo mundo aqui é pecador, amém? Todo mundo é pecador, como eu? Todo mundo aqui herdou o pecado original de Adão, amém? Sim, a Bíblia diz em Coríntios que por um homem o pecado entrou, Adão, e por outro homem o pecado saiu, Jesus. Então, por Adão nós pecamos e por Cristo fomos salvos do pecado. A pergunta que eu faço para você é: como é que você herda o pecado de Adão? Quem sabe me responder? Como é que o pecado que Adão cometeu no Éden chega para você? Alguém sabe dizer? Você entende? Isso são assuntos que a teologia filosófica trata. Por quê? Porque a Bíblia silencia. A Bíblia não diz para mim como que o João Vitor herdou o pecado original. A Bíblia diz que o João Vitor tem o pecado original. Mas a Bíblia não diz claramente como é que ele herdou. Aí os filósofos, os teólogos que trabalham com a filosofia ficam pensando. Existem duas grandes linhas. A primeira linha ela é ridícula, mas ela existe. E a segunda linha ela é uma linha mais palpável. A primeira linha, que é a linha que eu não concordo, é a linha que é chamada de seminal. O que é seminal? Essa linha diz que o pecado é passado de homem para homem através do sêmen. Por isso que é seminal. Por exemplo, eu e vocês, como que nós somos formados? Nosso pai e a nossa mãe tiveram relação sexual e através dessa relação sexual nós nascemos. Por que é que eles acham que o pecado passa do homem para o homem pelo sêmen? Porque Jesus não tinha pecado, certo? E Jesus não foi fruto de um homem com uma mulher. Foi fruto de Deus com uma mulher. Então, na conjunção, na concepção de Jesus, não tinha sêmen. Tinha uma ação do Espírito Santo em Maria. E aí os teólogos que ficam filosofando falam, não, então é o sêmen que passa o pecado. É óbvio, gente, que hoje essa tese ela é uma tese considerada boba, ridícula, porque não é pelo sêmen que o pecado passa de homem para homem. Eu só estou citando para vocês porque a Bíblia não deixa muito claro e a gente precisa filosofar. E existe a segunda tese, que é essa tese que eu acho que mais se enquadra. É que assim, como Adão era ser humano, era homem, e nós somos da mesma raça que Adão, porque Adão foi pecador, nós herdamos o pecado de Adão, porque somos da mesma raça. Essa tese chama federativa. Ela diz que Adão ele é o representante da raça humana. Logo, como representante, se ele pecou, todos aqueles que ele representa também pecaram. Ok? Por que eu estou citando isso para vocês? Porque se a Bíblia não deixar muito clara, os teólogos ficam pensando, os teólogos ficam filosofando. Lembra que eu falei que tem a teologia filosófica? Um outro assunto para a gente encerrar e continuar com a aula. A Bíblia vai deixar muito claro uma teologia chamada de predestinação. Gente, a predestinação ela é bíblica. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a predestinação é bíblica. E vou além. Todos aqueles que são arminianos, que acreditam no livre-arbítrio, e todos aqueles que são calvinistas, que não creem no livre-arbítrio, todos eles concordam que existe sim predestinação. Qual é a diferença? Aonde é que a Bíblia silencia? A Bíblia não silencia na predestinação, mas ela silencia na mecânica da predestinação. Então, o silêncio da Bíblia com relação à predestinação não é se ela existe ou não, mas o silêncio é como é que Deus predestina. Por exemplo, eu creio que a Nath é predestinada. O arminiano crê e o calvinista crê. A pergunta é, tá, a Nath é predestinada. Como é que Deus predestinou a Nath? Você entende? A gente sabe que a predestinação existe.
O que a gente não sabe é como ela funciona, qual é a mecânica. E aí os teólogos filosóficos vão ficar pensando. Vai vir o teólogo arminiano e vai dizer, olha, a predestinação é por presciência de Deus. Deus olhou no futuro da Nath, ele olhou a linha do tempo, viu que a Nath ia crer, que ela ia responder por fé. Aí ele volta e predestina. Deus, pela presciência, predestina. Aí vem o teólogo calvinista e fala, não, Deus não predestina pela presciência. Deus predestina por vontade soberana. Por que ele predestinou a Nath? Não sei, porque ele quis. Entendeu? Um acredita que a predestinação é por vontade soberana, outro acredita que é por presciência. Ambos acreditam na predestinação. O que eles discordam é a mecânica, é como é que Deus predestina. Ok? Por que eu estou falando disso? Porque esses são assuntos em que a teologia filosófica vai se propor a pensar. Ok? A Bíblia não deixa muito claro? Ah, ela não deixa muito claro. Tudo bem. Então os teólogos da filosofia vão ficar pensando nesses assuntos. Ok? Então é só para vocês entenderem que a junção dessas três teologias formam a teologia sistemática. É a junção de todas as outras teologias de forma organizada por tema. Ok? Isso é uma teologia sistemática, que é a aula que nós vamos ter. Eu coloquei aqui cronologicamente para vocês entenderem como é que forma a teologia sistemática. Nos tempos bíblicos, teologia bíblica. Na história da igreja, teologia histórica. E a teologia filosófica vai estar dentro desses dois períodos. Ok? Aqui tem teologia filosófica e aqui tem teologia filosófica. Juntando tudo isso, cronologicamente, temos uma teologia sistemática. Ok? Por fim, a relação entre doutrina e teologia sistemática. Então vamos lá, o que é doutrina? A gente confunde muito isso, infelizmente. Muita gente diz que doutrina é dizer para a irmã que ela não pode usar calça, é dizer que a irmã não pode rapar o cabelo do sovaco, é dizer que a irmã não pode, só pode usar saia. Gente, isso não é doutrina. Isso é uso e costume. O que é doutrina? Doutrina é o que a Bíblia como um todo ensina hoje acerca de algum tema específico. Então, doutrina é o ensinamento da Bíblia sobre salvação, por exemplo. Usar calça ou não é doutrina, é uso e costume. Agora, salvação é doutrina. Ok? E o que é teologia sistemática? É você organizar todas essas doutrinas de forma didática. É isso. Essa é a diferença de uma para outra. Por isso que, quando eu digo que nós vamos estudar teologia sistemática, nós vamos estudar doutrina, só que de forma organizada. É mais ou menos isso. Tá bom? Gente, a primeira parte da aula, que seria uma introdução, é isso. Resta alguma dúvida? Porque senão eu vou partir já para o nosso dicionário teológico. Alguém quer fazer alguma consideração? Não? Então vamos partir direto para a segunda parte da aula, que aqui nós vamos falar de termos. E esses termos, eles são importantes. Se vocês quiserem anotar, acho bom, anotar é legal, mas depois eu posso passar também para vocês o slide, e aí fica mais claro para vocês poderem estudar na hora da prova também, poder consultar, porque a prova vai ser com consulta, podem ficar despreocupados, não vai ser uma prova difícil. Mas assim, 4 aulas e uma prova. 4 aulas e uma prova. Vai ser sempre assim, tá bom? A quinta semana não tem aula, só tem a prova. Então é 4 semanas, uma prova. E aí vai. Então cada módulo dura em média 5 semanas. Certo? Então deixa eu colocar aqui para vocês o dicionário teológico para vocês entenderem. Bom, dicionário teológico. Eu vou trazer para vocês aqui os principais temas
as principais ideias que vocês precisam saber. É óbvio que tem algumas palavras, alguns termos que são mais importantes, existem outros termos que são menos importantes. Eu vou colocar todos porque em algum momento vocês vão ter necessidade de saber. Tem uns que tem que saber mais, tem uns que saber menos, mas o importante é ouvir. Por que eu passo isso para vocês? Porque vamos supor que depois que vocês terminem o curso, vocês peguem um gosto por teologia e vocês decidam, eu vou fazer um seminário, quero estudar mais, piriri, pororó. Vocês vão lidar com todo tipo de literatura. Então esses termos que eu vou ensinar para vocês vão aparecer nas literaturas. Ok? Então vamos lá. Qual que é o primeiro termo que eu quero que vocês saibam? O primeiro termo é: o que é cânon? Eu não sei se vocês já ouviram falar, o cânon da Bíblia, o cânon sagrado, a palavra, o fulano foi canonizado. A ideia de cânon, olha só que coisa interessante, olha qual que é o conceito. Cânon significa a régua de medir, e aí quando você aplica para a palavra de Deus, para a Bíblia, significa a regra usada para determinar se um certo livro podia ser medido satisfatoriamente de acordo com o padrão. O que isso quer dizer? Cânon é os critérios que foram usados pelos estudiosos para dizer qual livro era inspirado por Deus e qual livro não era. Hoje a nossa Bíblia tem 66 livros e a Bíblia da Igreja Católica tem 73 livros. Por que é que a Bíblia deles tem 7 livros a mais que a nossa? O cânon explica isso. Entendeu? A nossa Bíblia não tem esses 7 porque os 7 livros a mais que a Igreja Católica incluíram foram considerados pelos estudiosos não canônicos. Eles incluíram, vocês vão entender na próxima aula por quê, mas a ideia é entender que aqueles livros eles não têm um conteúdo inspirado por Deus. São livros apenas que contam história, são livros históricos, mas não são considerados inspirados. Por que não? É óbvio que isso vai ficar mais claro na próxima aula, mas existia critérios para que a Bíblia fosse, para que o Antigo Testamento e o Novo Testamento fossem escritos. E esses 7 livros que nós não temos não concordam com esses critérios. Eu vou explicar para vocês na próxima aula os critérios. Mas, para vocês fecharem o conceito, cânon é todos os livros que foram aceitos e considerados dentro do padrão. Eles não afrontam o caráter de Deus, eles não contêm erros históricos, eles não contêm erros geográficos, não contêm erros de forma que sejam considerados impuros, ok? Então, cânon, trocando em miúdos, é os 66 livros da Bíblia. É o que foi considerado revelação, ok? Segundo termo, o que são os apócrifos? Aí eu coloquei ali. São os livros que não fazem parte do cânon. Lembra que eu falei que 7 não fazem parte? Esses livros são apócrifos. Eles são falsos, são suspeitos, não são autênticos e servem apenas de conteúdo histórico. Qual que é o exemplo que eu sempre uso quando eu dou essa aula? Se você abrir a Bíblia Católica, vai ter um livro chamado Macabeus. O que são os Macabeus? Macabeus é um povo. Foram seguidores de Judas Macabeus. Por quê? Porque Judas ele foi um revolucionário da sua época. Ele quis libertar Israel da escravidão do Império Romano. E esse livro de Macabeus foi escrito durante a vida desse Judas Macabeus. Entendeu? Por isso que esse livro leva o nome. Ele tem inspiração divina? Não, mas ele é um livro histórico. Ele conta a história de que aconteceu em um período. Por isso que eles não são autênticos. São só livros históricos. Então, livros apócrifos são aqueles que não foram considerados canônicos. Foram aqueles que foram considerados não autênticos. Ok? Esse aqui é um termo que não é muito usado, mas ele é usado.
A gente vai ouvir aqui, mas só para vocês entenderem. O que é antilogenoma? Pelo começo da palavra, você já começa a ver que anti é alguma coisa que se opõe a alguma coisa. Antilogenoma são escritos cristãos que são disputados ou literalmente obras em que alguém falou contra, são espúrios ou rejeitados. Então, antilogenoma é sinônimo de apócrifo. O antilogenoma é o livro que foi rejeitado, igual o apócrifo. Certo? São só termos semelhantes para vocês entenderem, porque em algum momento eles vão aparecer. E o segundo termo é homologomena. O que é homologomena? No começo da palavra, você começa a ver aqui que vem de homologação. Tá vendo? A palavra homologação e homologomena tem a mesma raiz. E quer dizer o quê? São escritos aceitos como os evangelhos canônicos. Então, antilogenoma e apócrifo é a mesma coisa. Homologomena e cânon é a mesma coisa. Tá bom? Mais uma vez eu digo, eu só estou apresentando para vocês porque em algum momento, vocês lendo alguma literatura, vão aparecer esses termos. Aí você já sabe o que é. Lembra que começa com homologo, é aceito. Antilogo, não aceito. Certo? Aí aqui eu faço uma pergunta para vocês. Vocês sabem a diferença de epístolas e cartas? Porque eu tenho quase certeza que se eu perguntasse para vocês o que são epístolas, vocês iam me responder. São cartas. Só que existe uma pequena diferença entre epístolas e cartas. Alguém aí arrisca em dizer ou não? Se alguém quiser arriscar, fica à vontade. Vocês estão numa sala de aula, nunca se esqueçam disso. Aqui não tem certo nem errado. Ô, pastor, só uma pergunta rapidinha. E quem Claro. decidia esses livros, o que se é apócrifo ou não? Quem resolvia isso? Então, existem algumas regras para você. É que assim, isso é matéria da próxima aula, mas não tem problema. Ah, Existem algumas regras. Por exemplo, eu vou citar aqui o Antigo Testamento. Qual que é a primeira regra para que um livro do Antigo Testamento fosse considerado inspirado? Tinha que ser escrito por um profeta. Então, por exemplo, na sua Bíblia não tem lá Isaías? Isaías é um sim. profeta. Então, existem outros critérios que nós vamos estudar, mas o primeiro critério para que um livro fosse considerado inspirado por Deus era que esse livro fosse escrito por um profeta. Entenderam os Ah, critérios? Então, assim, não é que assim, alguém de livre, espontânea vontade decidiu que vou colocar esse livro. Não era assim. Existiam algumas regras. Uma outra regra, por exemplo, as igrejas do primeiro século, então se você vê, por exemplo, Gálatas, Efésios, Colossenses, Coríntios, Romanos, tudo isso era igreja. As igrejas do primeiro século, eles circulavam, esses livros eram lidos pelos crentes. Se esses livros eram lidos pelos crentes, era um livro considerado inspirado, entendeu? Existem alguns critérios para a gente dizer esse é de Deus, esse não é de Deus. Tá bom? tá bom. Obrigada. Nada, imagina. E no Novo Testamento, só para adiantar, no Antigo Testamento o critério maior era ser escrito por profetas e no Novo Testamento ser escrito por apóstolos. Ok? Então, esses são os critérios. Existem, para o Antigo Testamento, existem, se eu não me engano, se não me falha a memória, 3 e para o Novo 5 critérios. Nós vamos estudar todos esses critérios na próxima aula. Tá bom? Tá. Então vamos lá. Como ninguém falou nada, o que são epístolas? Significa ordem, mensagem e pelo latim possui um significado semelhante à carta. Ela é parecida, porém a mensagem escrita geralmente é endereçada a um povo e não uma pessoa. Então, por exemplo, eu vou citar a minha igreja, a Igreja Batista do Jaguaré. Se o João Vitor quer mandar uma carta para a Igreja Batista, quer mandar uma mensagem para a Igreja Batista do Jaguaré,
é uma epístola, porque ele está mandando para um povo. Se o João Vitor quer mandar uma igreja pro Bruno, uma mensagem para o Bruno, aí é uma carta. Vocês conseguem entender? Então, quando eu mando para um povo, para uma região, eu quero mandar uma carta para o povo lá do Nordeste, porque eles estão passando um momento de muita dificuldade. É uma epístola. Ah, não, eu quero mandar uma mensagem para minha tia que mora em Maceió. É uma carta. Então, a diferença da carta para a epístola é o destinatário. Então, se você vê, por exemplo, carta de Paulo a Timóteo, é uma carta. Epístola de Paulo aos Colossenses, é uma epístola, porque foi para o povo da igreja de Colossos. Vocês estão entendendo a diferença? Então, esses termos fazem diferença, porque na hora de ler, principalmente quando a gente lê o texto bíblico, a gente já sabe, se está dizendo lá que é uma epístola, então não é para uma pessoa, é para um povo, ok? Aí aqui também, o que é uma paráfrase? O que é uma paráfrase? É uma interpretação ou tradução em que o autor procura seguir mais próximo do sentido do texto usado nas suas próprias palavras. Ou seja, a paráfrase, eu coloquei o termo tradução, mas a paráfrase é quando, por exemplo, nós temos a nossa Bíblia, que é Almeida, aí eu pego a tradução Almeida e eu trago ela mais próximo das minhas palavras. Qual que é o exemplo que nós temos hoje de paráfrase? Vocês conhecem aquela Bíblia que chama Nova Tradução na Linguagem de Hoje? Que é abreviado como NTLH? A NTLH não é uma tradução. A NTLH não é uma versão, nós vamos ver isso. Ela é uma paráfrase. Porque o que ele fez? Ele pegou já do português e ele mudou as palavras não do texto original. Ele mudou as palavras do português. Entendeu? Então ela é uma paráfrase. Ela não é uma tradução e nem uma versão. Ok? Só para vocês entenderem. Existe uma outra paráfrase que chama Bíblia Underground. Eu não sei se vocês já ouviram falar. É um pastor doido aí. Ele nem é muito doido assim, até gosto dele, aquele Ariovaldo Carlos, alguma coisa assim. Ele tem uma Bíblia que é a Bíblia Underground, em que ele usa termos mais chulos. Então, por exemplo, a Bíblia chama, aquele texto lá de João 9, a prostituta. Nessa Bíblia, ele, em vez de falar prostituta, ele fala puta mesmo, assim, sabe? Esse tipo de coisa. Ele usa termos mais chulos. Isso também não é uma tradução, é uma paráfrase. Certo? Aqui é importante saber. Esse aqui também, acho que foi a Tânia que perguntou, né? Quais são os critérios? Esse aqui é um dos critérios para que um livro fosse considerado canônico ou não. O que é pseudo-epígrafo? São textos antigos, às quais atribuída falsa autoria, ou seja, falsas alegações dos subscritos. Por exemplo, dizer que um escrito é de Paulo, quando na realidade não é. Ou escrever um livro não usando seu próprio nome. O que é isso aqui, pseudo-epígrafo? Nos tempos bíblicos, na igreja primitiva, século I, século II, século III, tinha uma chuva de livros que eram atribuídos, uma chuva de escritos que eram atribuídos a Paulo, por exemplo. Pensa comigo. Eu naquele tempo, eu me converti, eu acredito em Jesus, eu tenho as minhas experiências e eu quero que aquilo que eu escrevi entre na Bíblia. Vocês concordam comigo se eu chegasse lá para os apóstolos e dissesse, olha, eu gostaria muito que aquilo que a minha obra literária entrasse na Bíblia. O cara vai falar, não, meu amigo, não vai entrar porque você não tem escrito inspirado. Você é um cristão, ok? Mas o Espírito Santo não te revelou. O que eu faria para que meu escrito entrasse? Em vez de eu dizer que era meu, eu dizia, não, olha, esse escrito aqui é de Paulo. Isso é dar uma falsa autoria. Meu irmão, esse critério aqui foi usado muito para excluir um monte de coisa. Porque apareceu lá um monte de evangelho que não eram dos apóstolos. Por exemplo, Paulo morreu no século I.
Por exemplo, a carta de Efésios, a carta de Colossenses, foi escrito tipo ano 56 depois de Cristo, é o primeiro século. Só que existiam escritos do século III, tipo 300 anos depois, que os caras atribuíam a Paulo. Aí a pessoa chegava nos critérios e dizia, não foi o apóstolo que escreveu, porque o apóstolo Paulo não estava vivo nesse momento. Você entende? Então, pseudepígrafos são escritos que eram atribuídos falsamente a um apóstolo ou a um discípulo. Ok? Então, é mais ou menos isso que a gente tem de critério. Isso também é um critério para ser canônico ou não. Uma outra coisa. O que é Septuaginta? Septuaginta é o seguinte. Foram 70 anciãos judeus que fizeram a tradução por volta do século II. São 39 livros do Antigo Testamento, incluindo livros apócrifos, ou seja, os livros do Antigo Testamento escritos em grego, primeira tradução do Antigo Testamento, originalmente em hebraico. Então, o que é Septuaginta? O Antigo Testamento ele é escrito em hebraico e o Novo Testamento é escrito em grego. Deus ele é tão sábio, ele é tão maravilhoso, tão soberano, que o grego ele era a língua mais fluente da época. Se a Bíblia fosse escrita hoje, ela provavelmente seria escrita em inglês, porque inglês é a língua mais, eu acho que não em quantidade, que parece que em quantidade é o mandarim, mas a língua mais disseminada no mundo é o inglês. Se, por exemplo, a gente fizer uma viagem hoje para a Austrália, você falar inglês, você vai se dar bem. Se você fizer uma viagem para a Itália, se você falar inglês, você vai se dar bem. Se você fizer uma viagem, sei lá, para a Suécia, você vai se dar bem falando inglês. Ok? Então, o inglês é a língua mais disseminada pelo mundo. Por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego. Porém, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O que é a Septuaginta? É a tradução do Antigo Testamento para o grego. Ou seja, toda a Bíblia escrita em grego. Ok? Eles pegaram um hebraico que não era tão popular e traduziram para o grego, para que a Bíblia ficasse toda na linguagem mais disseminada. Então, se a gente fosse contextualizar, vamos supor que chegasse para nós uma Bíblia que o Antigo Testamento fosse escrito em chinês e o Novo fosse escrito em inglês. A pergunta que eu faço para vocês, qual dos dois seria mais fácil de traduzir? O escrito em grego, ou o escrito em chinês, ou o escrito em inglês? A resposta é praticamente óbvia. O mínimo esforço que você faça hoje, você consegue traduzir qualquer coisa do português para o inglês ou do inglês para o português. Agora, você imagina alguma coisa do chinês? Seria muito difícil, ok? Então, a estratégia deles foi passar do inglês, do hebraico, né, do hebraico para o grego, tornando assim toda a Bíblia em grego. Tá? Isso é como se fosse uma versão, ok? É uma tradução. Por isso que ele chama Septuaginta, por causa desse 70. Esse septua tem a ver com esse número de 70 aqui, ó. Tá bom? O que são sinóticos? São os evangelhos sinóticos em que um termo se designa os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, ok? Sinóticos é só Mateus, Marcos e Lucas. João não entra nos sinóticos. Por que não? Olha só. Eles são sinóticos por conterem uma grande quantidade de histórias comuns, na mesma sequência, e algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura de palavras. Ou seja, se você lê Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma probabilidade, se eu não me engano, de 86% de semelhança. Diferente de João. João ele é muito diferente dos outros evangelhos. Algumas histórias são parecidas? Sim, algumas são. Mas João difere muito dos 3 primeiros. Agora, os 3 primeiros são praticamente iguais. Por isso que eles são chamados sinóticos. A única coisa que muda nesses evangelhos aqui
é para quem os autores destinou. Por exemplo, Mateus, ele é mais voltado para o povo judeu. Tanto é que ele começa com genealogia, que tem muito a ver com a cultura judaica. O Mateus quis mostrar, nos primeiros versículos, que na genealogia Jesus era o Messias. Tanto é que ele mostra desde Adão, passando por Davi, chegando em Jesus. Já Marcos, ele é um evangelho para gentil, para o povo grego. Então ele não precisa mostrar, por exemplo, que Jesus tem uma linhagem vinda de Davi. Ele não precisa mostrar isso. Ele quer mostrar mais o Deus, o Jesus como Deus, entendeu? Já Lucas, ele foi um evangelho destinado a uma pessoa. Se vocês lerem lá Lucas 1, ele vai começar dizendo: ao meu amigo Teófilo escrevo, e o que eu estou escrevendo para vocês foi uma pesquisa muito profunda que eu fiz. Eu conversei com pessoas que estão vivas ainda e que viram as coisas acontecerem. Eu conversei com mais de 500 pessoas que são testemunhas oculares de Jesus Cristo ressurreto. Você entende? Então, cada um deles, embora sejam muito parecidos, eles têm destinatários diferentes, ok? O primeiro evangelho de todos é o de Marcos. Esse aqui é o mais antigo, é chamado de proto-evangelho, ele é o primeiro. Aí depois, Mateus era apóstolo, Marcos e Lucas discípulos e João apóstolo. Mas assim, o mais antigo é esse aqui. Existiam outras fontes também, mas a fonte primária de todos os outros dois evangelhos é Marcos. Tá bom? Então, além da semelhança, a semelhança fazem eles se tornarem sinóticos, mas, fora a semelhança, eles também tinham destinatários diferentes. Certo? Aí aqui é mais tranquilo para vocês. O que é testamento? Significa aliança, pacto ou contrato. Ele normalmente é usado para referir-se a textos bíblicos, dividido entre Novo e Antigo. E é um ato pelo qual a pessoa expressa suas últimas vontades. Por isso que nós chamamos de testamento. Qual que é a regra principal para o testamento passar a valer? Quem escreveu, morrer. Certo? Se o João Vitor, por exemplo, João Vitor casou, e aí ele está cheio de bem. Ele tem 4 casas, ele mora em uma, ele aluga as outras, ele tem 3 carros. E aí ele está com, 70 anos, ele está vendo já que já está cansaço, enfado, logo logo Deus vai ceifar. Aí o que ele faz? Escreve o testamento dele. Eu quero deixar meu carro para o Joãozinho Júnior, quero deixar uma casa para Mariazinha e vai. Aí eu te pergunto, o João Vitor escreveu, quando é que o que o João Vitor escreveu vai passar a ter validade? Só depois que ele morrer. Por isso é um testamento. Por isso a Bíblia é chamada de Novo e Antigo. O livro Hebreus vai deixar muito claro que o Antigo Testamento ele era um testamento que tinha falhas. Mas o Novo Testamento ele não tem defeitos, ele é perfeito. E ele só passou a valer depois da morte de Cristo. Ok, gente? Só para vocês entenderem porque nós colocamos os termos testamento para dividir antes de Cristo e depois de Cristo, como nós dividimos a história. Aí, o que são variantes? Variantes são textos de um autor que difere das lições geralmente adotadas. Por que eu coloquei aqui? Esse texto aqui, mas o homem vão. Queres tu saber que a fé sem obras é morta? É um texto de Tiago. Qual que é a ideia central da salvação? A ideia central da salvação é que a salvação é pela graça. Ok? Não existe, fora, por exemplo, a Igreja Católica, ou o Espiritismo, ou até mesmo o Adventismo, que acreditam que salvação é por obras. Mas as demais correntes dos cristãos, todos acreditam que salvação é pela graça. Mas uma variante é esse texto aqui, que inclusive é o texto que a Igreja Católica usa para dizer que a salvação é pelas obras. É óbvio que se você fizer um estudo mais aprofundado, você vai ver que não é pelas obras da salvação e que o texto não quer dizer isso. Mas a variante quer dizer que esse texto, a princípio, difere
dos demais textos. Mas é óbvio que se a gente fizer um estudo mais aprofundado, vocês vão ver que não é nada disso. Que aqui o Tiago está dizendo assim, ó, a fé sem obras é morta, mas se eu te mostrar minhas obras, você vai ver que eu tenho fé. Ou seja, eu não estou dizendo que vou ser salvo pela minha fé, mas estou dizendo que as minhas obras mostram que eu tenho fé. É essa a ideia que Tiago quer passar. Isso é uma variante, ok? Uma outra variante que acontece, mas aí é mais um erro de leitura, que é um texto, por exemplo, que as pessoas dizem, eu venci o mundo e vós também vencereis. Jesus fala, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. As pessoas dizem, olha, Jesus disse que ele venceu o mundo e que vocês também vão vencer. Mas o texto original não diz e vós também vencereis. Só diz assim, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Acabou. Acabou aí. Ok? E a gente começa a fazer variantes por conta de falta de leitura. Isso aqui mostra também que o povo evangélico, principalmente, aí eu vou jogar pedra só no nosso telhado, a gente é um povo que a gente aprende muito mais ouvindo do que lendo. E isso é um problema. Porque é que a gente sempre fica repetindo, muitas vezes, versículos errados. Que esse é até um clássico lá na Batista Fonte da Vida. Buscai o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente já concluiu que o texto não está escrito isso. O texto está escrito, buscai o reino do céu e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Demais é tudo. Todas essas está se referindo ao que comer, beber e vestir. Só isso. Entendeu? Mas por que a gente repete assim? Porque a gente aprendeu errado. E a gente não aprendeu lendo. A gente aprendeu ouvindo. Isso é um problema. A gente precisa aprender lendo. Tanto é que tem um texto que vai dizer assim, a fé vem pelo ouvir. E a gente completaria assim, e ouvir a palavra de Deus. E não é isso o texto. O texto é, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aqui os sentidos se confundem. Quando é que vem a fé? Não é quando você ouve, é quando você lê. Então seria, talvez, mais correto seria a fé vem pelo ouvir e a fé vem pelo ler e ler a palavra de Deus. A gente acabou sendo traduzido por ouvir, mas a ideia não é que sua fé ela é potencializada quando você ouve alguém pregar. Ela é potencializada quando você lê e o Espírito Santo comunica com você. É assim que funciona. Tá bom? Uma outra coisa que eu vou colocar aqui é um texto. Esse texto aí, ele é do Gruden. Por isso que ele vai falar da versão inglesa da Bíblia. Depois eu vou trazer para a nossa realidade. Tá bom? Eu vou explicar o que está aqui, mas depois eu trago para a nossa realidade brasileira. Aqui, gente, ele vai falar a diferença de versão e tradução. Ok? O que é versão? Versão é uma coisa e tradução é outra coisa. Então vamos lá. A versão, em tese, é uma tradução, estritamente falando. Apenas a tradução da língua original de um texto literário para outra língua. Isso é tradução. De acordo com esse aspecto técnico, aí ele vai falar da King James Version, e a James Douay, em inglês. A King James é uma versão, e essa James Douay também é uma versão inglesa da Tyndale. Entendeu? A Tyndale é como se fosse a principal. E a King James e essa James Douay são versões dela. Então isso aqui é uma tradução e isso aqui são versões. Tá vendo aqui? E a última é uma versão da Vulgata Latina. Entretanto, de forma geral, versão significa simplesmente qualquer tradução da Bíblia ou parte dela. Gente, eu vou explicar isso no brasileiro. O que é tradução para nós brasileiros? Tradução é o que o Almeida fez. A nossa Bíblia é tradução Almeida. O que o padre, que depois dizem que se converteu, o que ele fez? Ele pegou o texto original do hebraico e o texto original do grego e trouxe
pro português. Tradução, certo? Ele pegou lá o hebraico do Antigo Testamento e o grego do Novo Testamento e trouxe para o português. Ok? Tradução. O que é versão? Nós temos a Bíblia Almeida, Revista e Atualizada, a famosa ARA. Isso é uma versão da tradução do Almeida. Nós não temos Almeida, Revista e Corrigida. Isso é uma versão da tradução Almeida. Vamos supor, vamos esquecer tudo isso aqui. Eu vou até tirar esse texto e vou colocar isso que estou falando agora para vocês, que eu acho que fica mais claro. Tradução, Almeida. Versão, Almeida, Revista e Corrigida. Almeida, Revista Atualizada. Tem agora a NVI, Nova Versão Internacional. Qual que é a tradução? Almeida. Qual que é a versão? NVI. Ok? Então, só para vocês entenderem a diferença entre tradução e versão. Cada um é uma coisa. Esse aqui também é o que são os textos massoréticos. Primeira coisa, os massoréticos ou massoretas eram escribas judeus, então eles eram pessoas que se dedicavam a preservar e cuidar das escrituras que atualmente constituem o Antigo Testamento. Às vezes o termo também é usado para indicar comentadores hebraicos dos textos sagrados e incluíam também vogais no símbolo dos textos hebraicos, que originalmente facilitando assim a leitura. Os massoretas incluíram as vogais, que isso foi inovador. Deixa eu explicar. Os massoretas ou massoréticos tinham 3 funções. A primeira função era guardar o livro da lei, era guardar com a vida deles o Antigo Testamento. Tanto é que aqueles escritos do Mar Morto, não sei se vocês conhecem a história, era um pastor, mas não um pastor igual eu, assim, pastor de ovelha mesmo, ele estava pastoreando. E aí ele jogava pedra dentro de umas cavernas para ver se tinha bicho, porque estava passando com as ovelhas. Quando ele tacou pedra dentro de uma certa caverna, ele ouviu o barulho de um vidro, de um vaso quebrando. Aí ele entrou na caverna e achou o que nós chamamos de escritos do Mar Morto, que tinham lá textos do Antigo Testamento, que provavelmente um massoreta escondeu para que o Império Romano ou qualquer inimigo não destruísse. Então a primeira função do massoreta era guardar com a própria vida os textos. A segunda função era comentar os textos. Então existiam muitos massoretas que eram ou fariseus ou saduceus, e eles pegavam o texto original e comentavam o texto. E a terceira função que os massoretas teve foram incluir vogais no alfabeto hebraico. Eu não sei se vocês sabem, o hebraico antigo não tinha vogal. Era extremamente difícil de ler. Tanto é que o nome de Deus é um tetragrama que não tem vogal. É um nome altamente difícil de dizer. Aí o que acontece? Para facilitar, esses massoretas começaram a incluir vogais no meio das consoantes, no meio das letras, o que deixou isso muito mais fácil de ler, ok? Mas o hebraico antigo não tem vogal, ok? A maioria dos textos da Bíblia são sem vogais, porque os massoretas vieram bem depois, tá bom? Se a gente for na fonte original, não tem vogal. Aí aqui eu vou entrar nos 3 últimos conceitos desse dicionário, e aí eu quero deixar isso aqui claro na cabeça de vocês. Primeiro, eu faço uma pergunta, se alguém quiser responder, se sinta à vontade. Na cabeça de vocês, o que é revelação? O que é revelação? Alguém se arrisca aí a dizer? Fica à vontade, gente. Você pode falar certo, não tem problema. Você pode falar errado, não tem problema. E aí, o que vocês me dizem? O que é revelação? Alguém aí quer arriscar? Não? Vocês estão muito quietinhos. Eu acho, Bruno, assim, é trazer alguma coisa que está em oculto, está escuro, e você aplica uma luz sobre aquilo e ela vem ser revelada, ser mostrada, né? Sim, agora em termos bíblicos, em termos de igreja, na sua opinião, o que é revelação?
Eu creio que seja você ler um texto, né? Ali dentro do contexto e aplicar para as pessoas, para trazer um entendimento melhor daquela palavra, entendeu? Daquele texto ali. Uhum. Creio que deve ser isso. Ok. Esse conceito que você disse, ele existe, eu já vou explicar. Mas isso não é revelação. Alguém mais quer arriscar? Vamos lá, gente, aqui é o lugar de arriscar. Ninguém quer dizer nada, vocês estão muito quietinhos hoje, não sei o que está acontecendo. Ou todo mundo está entendendo tudo, ou ninguém está entendendo nada. Normalmente o silêncio quer dizer isso. Na verdade, Bruno, tá ouvindo? Tô ouvindo. Fala aí, profeta, tô ouvindo sim. Na verdade, para mim, revelação era que na verdade eu tinha como revelação isso que o irmão falou também. É algo que estava oculto e que foi trazido ao entendimento, né? Que não se tinha compreensão antes e agora teria uma compreensão sobre aquilo. Certo. Certo. E aí, mais alguém arrisca? Será que a revelação é dada para alguém, a um profeta? E aí ele passa, né? Pode Deus ser. mostrando a alguém uma revelação. É tipo esse que te digo, né? Isso. Na verdade, a igreja acha que revelação é isso. Se você sair perguntando nas igrejas, principalmente nas igrejas pentecostais, revelação é isso. Mas deixa eu mostrar para vocês o que em termos teológicos é revelação. Vocês vão se surpreender. Na verdade, o que o irmão disse e o João Vitor disse é um termo que eu vou falar, mas o nome não é revelação. Vou mostrar para vocês. Olha o que é revelação. Revelação é o texto bíblico revelado. Ou seja, os 66 livros da Bíblia considerados canônicos. Então, em termos teológicos, o que nós temos para dizer sobre revelação, a revelação não é o eis que te digo. A revelação não é trazer, por exemplo, algo que estava oculto ao entendimento. A revelação são esses 66 livros aqui. Isso, teologicamente, é revelação. Ou seja, cânon e revelação é a mesma coisa. O cânon não são 66 livros? A revelação são os 66 livros que a Bíblia compõe. Então, aquele eis que te digo, meu irmão, profeta... Meu irmão, eu acredito nisso? Acredito. Eu sei que Deus usa pessoas para falar com os outros. Eu sei que Deus, ele às vezes levanta pessoas. Eu não duvido. Só que isso, teologicamente, não é revelação. Isso pode ser visão, isso pode ser recado de Deus. Existe? Existe, porque eu já vivi, como acredito que vocês também já viveram na vida de vocês. Eu acredito que Deus vai levar um recado de um homem para outro homem. Eu acredito. Só que o nome teológico dado para isso não é revelação. O nome disso pode ser recado, pode ser quentinha do céu, pode ser visão, mas revelação não é. Revelação, todas as vezes que você falar de revelação, você está falando da Bíblia. Certo? Então eu vou dar uma dica para vocês. Vocês estão lá pregando. Aí a Nath subiu no púlpito, vai pregar. Aí o que ela faz? Ela vai abrir aqui, vou abrir um texto aleatório, tá? Atos 16, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Abrir Atos 16 aqui. Aleatoriamente. Aí a Nath vai abrir e fala, meu irmão, eu trago para vocês agora, quentinha do céu, uma revelação de Deus. Sabe o que você faz, meu irmão? Lê o texto. Você está fazendo lá a revelação de Deus. Entendeu? Aí você vai ler lá. Chegou também a Derbe, Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente e de um pai grego. Isso é revelação. Por quê? A revelação é o que está escrito. Todas as vezes que a gente lê a Bíblia, a gente está lendo a revelação. Ou seja,
Não tem como existir uma revelação além do que está aqui. Não existe revelação além do que está escrito. Existe recado de Deus? Existe, mas não é revelação. Revelação é o que está escrito aqui. Isso aqui é revelação. Todas as vezes que você lê isso aqui, você está lendo a revelação. Você pode abrir a Bíblia, vou abrir aqui, ó, 2 Reis 12. 2 Reis 12. Você pode ler a Bíblia e falar, meu irmão, Deus manda te dizer. E lê o texto. Você pode fazer isso. Deus manda dizer que no ano 7º de Jeú começou Joás a reinar, 40 anos reinou em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Zíbia de Berseba. Isso você está trazendo uma revelação. Por quê? Porque a revelação é o que está escrito. Fora da escritura não existe revelação. O eis que te digo não é revelação. O eis que te digo é um recado de Deus, é uma visão, pode ser o nome que você quiser dar. Revelamento, qualquer coisa. Mas revelação não é. Tá bom? Para vocês, principalmente, que estão estudando, não pode dizer que isso é revelação mais. Você pode dizer, ó, Deus está trazendo um recado ali. Ok. Agora, revelação é isso aqui. Certo? E revelação já encerrou. Não existe mais inclusão na Bíblia. São esses 66 só e acabou. Não tem mais nada para ser incluído aqui. O cânon já está fechado. A Bíblia já está totalmente revelada. Ok? Vamos para o segundo termo. Que também é um termo bastante polêmico. O que é inspiração? Alguém arrisca dizer inspiração também? Alguém quer dizer? O que é inspiração? E aí, meu povo, me ajuda aí. Na opinião de vocês, se tratando de teologia, o que é inspiração? Inspiração seria aquela ideia plantada em você, aquela ideia que surge em você após um momento de reflexão, um momento pensando sobre um assunto. Aí você é inspirado por Deus. Ou, Sim. no caso mais certo, inspirado pelo Espírito Santo. E aí, gente, alguém concorda? Alguém discorda? Eu creio que deve ser isso também, viu, pastor? Entendi. Você está ali lendo a Bíblia e, sei lá, o Espírito Santo te inspira a compor uma música. Pode ser assim? Pode ser isso também? Serve de exemplo? Ou te inspira a escrever um poema, sei lá? Sim, para compor uma música. Entendi. E aí, todo mundo concorda? Alguém discorda? Mas você está perguntando o que é inspiração aonde, assim? Dentro da Bíblia? Em termos teológicos. Ah, É óbvio que se eu falar inspiração em termos seculares, por exemplo, aí pode ser qualquer coisa. Pode ser, não, inspiração musical, inspiração para fazer um grafite, para fazer um desenho, ok. Em termos teológicos, quando você estiver na igreja, quando você estiver no púlpito pregando, o que é que você vai dizer que é inspiração? É isso que eu quero dizer. Deus? O próprio Deus? Deus é inspiração? Pode ser também. Na verdade, Deus é quem inspira, né? Ah, Mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Inspiração também teologicamente é diferente disso que vocês disseram. Ó, inspiração, em termos teológicos, olha só. Inspiração é a ação do Espírito Santo na vida dos autores bíblicos. Como, por exemplo, o apóstolo Paulo foi inspirado esse ES é Espírito Santo, a escrever sua obra. Ou seja, em termos teológicos, inspiração é só para os autores bíblicos. Então, quem foi inspirado? Apóstolo Paulo, João, Moisés, assim, sei lá, Lucas. Essas pessoas, em termos teológicos, tá bom, gente? Eu não estou citando nesses termos mais mundanos, não. Não estou falando nesses termos mais de... a gente está falando disso, mas
mas é porque... não, eu estou falando em termos teológicos. Quando você estiver em cima do púlpito pregando, e você estiver falando da Bíblia, você estiver falando de coisas da teologia, inspiração é o que o Espírito Santo, Deus fez através do Espírito Santo na vida dos autores bíblicos. Então, uma inspiração musical não é uma inspiração do Espírito Santo como fez na vida de Paulo, como fez na vida de Pedro. Aí eu vou falar daquilo que eu acho. A música cristã, eu não creio que ela é inspirada por Deus. Ela tem muito mais a ver com o talento musical de alguém do que com uma inspiração divina. A pessoa conhece o texto, ela tem um talento musical, ela vai lá e compõe. Como, por exemplo, o músico. O João Vitor é músico. Você fala para ele, João, faz um improviso aí, cara. Vou dar um tema aqui, você faz um improviso? Cara, ele vai improvisar com muita facilidade. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo tomou o João Vitor ali e ele meteu um solo. Não. Tem a ver com o talento que ele tem para música. Ele simplesmente aplica aquilo que ele sabe, música. Entendeu? Isso. Então, teologicamente falando, inspiração é o que Deus fez através do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo, na vida de Pedro, na vida dos autores bíblicos. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque a inspiração não é como as pessoas imaginam. A Bíblia não foi ditada por Deus. Deus não ditou palavra por palavra para Paulo escrever. A Bíblia não foi ditada. Ou também a Bíblia não foi psicografada, que Deus tomou Paulo lá e começou a escrever. Não foi assim. A Bíblia, ela foi inspirada, mas Deus usou as experiências de Paulo para ensinar para nós e para a igreja daquela época as lições divinas. E outra, Deus preservou a característica de Paulo. Então, por exemplo, se você ler os escritos paulinos, o tipo de escrita, você vai ver que é Paulo escrevendo, porque Paulo era erudito. Paulo ele era muito inteligente. Paulo, sobre ele mesmo, ele fala assim, eu sou fariseu de fariseus, eu cresci nos pés do melhor mestre que Israel tinha, que era Gamaliel. Então, Paulo era alguém muito instruído. Inclusive, para você ter uma ideia, Pedro era pescador. O texto de Pedro, ele é simples. O texto de Paulo é complexo. Tem um texto bíblico que Pedro diz assim, Deus inspirou Paulo a escrever coisas difíceis de entender. Olha só, Pedro, o apóstolo, lia o que Paulo, inspirado, escrevia, e ele dizia que tinha dificuldade de entender o que Paulo escrevia, porque Paulo era muito erudito. Tanto é que Hebreus é autoria incerta, ok? Ninguém sabe quem é o autor de Hebreus. Mas por que as pessoas atribuem a Paulo? Porque Hebreus é um livro escrito por um erudito, por alguém que conhecia muito de teologia. Entendeu? É óbvio que nós só vamos saber na glória quem é o autor. Mas falaram que era Paulo, que era Apolo, que era um monte de gente, até Lucas. Lucas era erudito também. Então o que eu quero dizer para vocês é que a Bíblia não foi psicografada. Deus utilizou a característica de cada um, Deus utilizou a personalidade de cada um, e Deus utilizou a vida de cada um para que aquilo servisse de lição, para que hoje nós, através dos escritos, chegássemos o mais próximo possível da vontade de Deus. Ok? Então, assim, inspiração... Fala, Johnny. Brunão, e é interessante isso que você está falando, da diferença, né, do modo de escrita de um de outro. Meu pastor, ele comenta isso também. Ele fala que você consegue notar, né, em Pedro as limitações linguísticas dele, no modo como ele escreve. Você nota a simplicidade. E que isso torna Deus ainda mais acessível, né? E o fato dele poder, que às vezes a gente fala assim, isso torna explícito o fato de que Deus consegue usar mesmo uma pessoa, apesar da sua simplicidade, né? Porque Paulo era extremamente estudado, e Pedro tinha também suas limitações. E eu até dei risada esses tempos que eu estava ouvindo uma pregação do Hernandes Dias Lopes, e ele foi tentar explicar uma passagem de Paulo, e aí ele fala assim, o que me consola sobre Paulo é que até Pedro teve dificuldade de entender o que ele escrevia, então imagine nós, isso me consola. Imagine a gente.
A gente vai estudar mais Pastor, pra frente. Oi, Benção, pode falar. não. Mas então, vamos supor, quando você está pregando os ensinamentos que Paulo foram inspirados e tal, você também está sendo inspirado, não Na está? verdade, não. Não? Teologicamente, não. É o próximo termo, vocês vão entender. É o próximo termo que eu vou explicar para vocês. Mas inspirado, não. Inspirado, Porque às não. vezes a mesma pregação que você prega, eu ouço de um outro pastor, ela é Uhum. bem diferente. Então, assim, na minha ideia, Deus inspirou o pastor Bruno, sabe? Me dá essa visão, entendeu? Eu É, pensava assim. a ideia não está errada, mas o termo não é inspiração. E eu vou explicar, eu vou mostrar para vocês, eu vou ensinar para vocês agora o termo correto. Isso que a Tânia está dizendo, que normalmente a gente chama de inspiração, eu vou mostrar para vocês qual que é o termo correto que nós vamos usar. Então, para a gente fechar, inspiração é o Espírito Santo no autor bíblico. É o Espírito Santo em Paulo, em Pedro, em Tiago, João. Isso é inspiração. Isso que a Tânia está dizendo é iluminação. O que é iluminação? É a ação do Espírito Santo na vida dos homens, aí pode colocar eu, a ação do Espírito Santo na vida do Bruno, permitindo que cada um de nós interprete a palavra da maneira correta de como o texto está escrito. Então, a inspiração é exatamente isso que a Tânia disse. Quando eu leio o texto, eu vou lá e abro o texto. Eu leio o que está escrito. E a interpretação, o Espírito Santo me permite interpretar corretamente o que está escrito, e aí eu vou e expresso isso numa pregação. Por que eu fiz isso? Porque eu fui iluminado, a minha mente foi iluminada pelo Espírito Santo, para que à medida que eu leia, o Espírito Santo me revele, né? O termo não seria revelação, mas o Espírito Santo me ilumine para que eu possa transmitir para a igreja a palavra de forma mais íntegra. Então, a diferença de inspiração para iluminação é que tanto a revelação quanto a inspiração é só para autor bíblico. Para hoje, o que tem para nós é iluminação. Então, sei lá, eu vou ler como a irmã disse. Você lê um texto, pregou, e aí eu vejo o mesmo texto, outra pessoa prega totalmente diferente. Por quê? Porque a iluminação, naquele momento, tem a ver com a necessidade da igreja. Então, o Espírito Santo, na iluminação da mente do leitor, ele vai direcionar para ministrar a igreja de forma que a igreja receba algo que seja um alimento mesmo. Então, por que uns prega diferente do outro? Porque a revelação é a mesma, a inspiração é a mesma, mas a iluminação é diferente. Deus me iluminou para um jeito, como vai iluminar o Johnny para outro, o irmão Marcos para outro, a Nath e você para outro. É sempre assim. Então, para nós, e aí o termo correto é iluminação, que é aquilo que os irmãos disseram lá no primeiro, é quando Deus traz algo. Deus vai trazer algo, mas não algo de novo. O texto é o texto. O que está aqui, está aqui. Por exemplo, a Tânia é da minha igreja. Eu não sei se ela já reparou, mas, por exemplo, quando é a minha vez de pregar, o que eu faço? Eu leio o texto e eu vou versículo por versículo explicando o que o versículo quer dizer. Eu não fico dizendo, não, porque Deus me trouxe uma revelação nova acerca desse texto. Eu pego aqui, vou citar aqui. Por exemplo, Isaías 14, 24, está escrito assim: jurou o Senhor dos Exércitos dizendo, como pensei assim, sucederá. E como determinei, assim efetuará. Eu não fico inventando aqui em cima. Eu vou trazer para a igreja o que o texto quer dizer. Eu não fico inventando uma nova. O texto está dizendo que Deus vai cumprir a palavra dele sobre os assírios. É isso. Eu não fico dizendo, não, porque eu tenho uma revelação nova aqui. Porque, não. Vocês podem ver, a minha pregação, o estilo da minha pregação é expositiva. O que é expositiva? É expor o texto. Se o texto diz que Deus vai fazer justiça, eu vou dizer que o texto disse que Deus vai fazer justiça. Entendeu? Vocês podem perceber, a minha pregação é sempre assim.
Eu peguei sobre Colossenses nos 4 últimos domingos de dezembro. Eu peguei cada domingo um capítulo. Como era o capítulo, eu peguei cada um dos parágrafos das perícopes e disse exatamente o que o texto quer dizer. Eu não fiquei inventando. Pregação do evangelho não é invenção. Não tem algo novo. Você tem que expor o que o texto diz. Isso é iluminação. É quando você lê e entende exatamente o que Paulo queria dizer quando ele escreveu, sei lá, Romanos 12. O que é iluminação? Romanos 12 está dizendo assim: rogo-vos, pois, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está falando que a gente tem que apresentar o nosso corpo para Deus, que o nosso corpo para Deus ele é apresentado como um sacrifício vivo e que o nosso culto tem que ser racional. Meu irmão, eu não tenho que ficar inventando em cima disso. O texto está dizendo o que o texto quer dizer. O pregador tem que dizer o que o texto diz. Só isso. Porque todas as vezes que você inclui no texto o que o texto não diz, você não está fazendo uma pregação íntegra. Você está inventando. E a Bíblia, ela não é feita para inventar. Se eu creio que isso aqui é uma revelação, quem sou eu para incluir no texto alguma coisa? Então vocês podem perceber, quem me vê pregar, vai me ver pregar sempre assim. Eu vou ler o texto e vou explicar o que o texto quer dizer. Quando eu não tenho o correto entendimento, ou quando eu estou em dúvida, o que eu faço? Eu pego um comentário bíblico, leio, pego outro, leio, ouço uma pregação de alguém pregando o mesmo texto, e aí eu vou vendo e vou olhando para ver se eu estou seguindo a linha correta. Mas, gente, pregação não tem invenção. Você lê o texto, entende o texto, expõe o texto e aplica o texto. Esses são os 4 passos da pregação expositiva. Lê, expõe, lê, expõe, lê. Você lê o texto, entende o texto, expõe o texto e aplica o texto. Não tem mais que isso. Lê, entende, expõe e aplica. Acabou. Não tem segredo. Tá bom, gente? Assim que às vezes a gente quer e tal. Não, Deus me trouxe uma revelação nova. Não tem revelação nova, meu irmão. A revelação já está fechada. A revelação é isso aqui, ó. Não tem revelação nova mais. Ai, Deus me trouxe um mistério nesse texto. Não tem mistério. Deus não quer te dar um mistério nesse texto. O que Deus quer é que você leia o que está no texto mesmo. Deus quer que você exponha o texto. Então... É interessante, Bruno. Fala, profeta. É interessante até essa figura mesmo que você fez com a música, né? Uhum. O que a gente faz com a música hoje, né? Se você puxar de qualquer época, já foi feito. Uhum. A gente não faz nada inédito, não tem nada inédito, porque já fizeram antes. Né? O que os antigos proporcionaram para nós foram as ferramentas para que a gente pudesse hoje fazer música. Sim. E eu enxergo a palavra assim, já foi feito, já fizeram os fundamentos, né? A gente não está trazendo nada novo, né? O que a gente faz e fala já está escrito porque alguém já dedicou a vida para escrever, né? Sim, sim. É isso mesmo, Johnny. O fundamento já está lá. Então, por exemplo, o campo harmônico já existe. O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol lá já existe. Não tem como o João falar, não, eu vou pegar minha guitarra aqui e eu vou descobrir uma nota entre o Fá sustenido e o Sol. Entendeu? Não existe uma nota intermediária. Fá sustenido, Sol. Não acabou. Entendeu? É mais ou menos isso. O que vai mudar, gente, é o estilo. Então, por exemplo, eu sou um pregador mais teólogo. O que eu faço? Eu pego o texto, vou fazer a exposição do texto, que é a pregação expositiva, vou fazer uma aplicação pessoal e acabou. Por exemplo, o pastor André, ele é diferente de mim. O pastor André, ele é mais filósofo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, por exemplo, sei lá, vou dizer aqui, ele vai pegar tipo um problema que aconteceu essa semana. Desse problema, ele vai tirar uma lição e ele vai pegar um texto bíblico que tenha ferramentas para nós resolvermos esse problema.
Então o que ele vai falar? O problema está aqui. Esse texto bíblico mostra como resolver. É isso que ele faz. Ele é diferente de mim. O André não, o André é filósofo, cara. O André é sensacional. Porque ele consegue contextualizar de uma forma extraordinária. Assim, para mim, o que o André tem é, ele consegue contextualizar e ele consegue concluir uma pregação como poucas pessoas eu vi. A conclusão dele é perfeita. Só que assim, é o estilo dele. Aí vai ter outro pregador que ele gosta de pregar só sobre tema, que é o pregador temático. Tem outro que gosta de pregar só sobre, sei lá, existem só sobre um autor, que é a pregação, você prega sobre um personagem bíblico. Ah, vou pregar hoje sobre Pedro. Pode ser. Cada um tem uma linha. A minha linha é expositiva. A do André é mais filosófica. Aí vai cada um da sua linha, entendeu? Mas o que eu quero dizer para vocês é que assim, não existe mais nova revelação. É isso aqui. A gente tem que basear nisso. A gente constrói alicerce em cima disso. Mas isso aqui não muda mais. Entendeu? Não tem como você ler um texto e ver coisa que não tem no texto. Tem que ser íntegro com isso. Tá bom? Sabe por que eu estou dizendo isso, gente? Porque toda... Sabe qual que é isso é um... Como se fosse um ditado na teologia. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Qualquer heresia que você vê no mundo, ela saiu daqui. Sabe por quê? Porque o cara leu isso aqui e não interpretou iluminado. Interpretou como ele queria. Vocês acham que o Edir Macedo pega dinheiro lendo o quê? Ele lê a Bíblia para pedir dinheiro para a igreja dele. Meu irmão, o cara que, sei lá, acontece muito dessas pessoas que fazem esses abusos espirituais aí na igreja. Você vê um monte de gente descontente com a igreja, porque um monte de gente faz um monte de besteira e deixa todo mundo chateado. O cara que abusa espiritualmente de alguém, ele usa a Bíblia para fazer isso. Ou você acha que ele inventa um livro? Não. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Por quê? Porque quando você não faz uma leitura íntegra, quando você não faz uma leitura uma leitura iluminada, acontece esse monte de besteira. Vocês vão ver, ao longo das aulas, eu vou trazer um monte de heresias que as pessoas pregavam por aí. Gente, todas elas nascem na Bíblia. Certo? Meus irmãos, é isso. Por hoje é só. Semana que vem a gente vai entrar já na doutrina da palavra de Deus com mais afinco. E a gente vai seguir daí pra frente. Pauleira, vamos correr porque o conteúdo é bastante extenso. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, quer acrescentar alguma coisa? Fica à vontade. Viu, Bruno, pastor? Fala uma bem, coisa. Esses slides você consegue disponibilizar pra gente? Como funciona? Consigo sim. Vou pôr no grupo hoje, assim que eu terminar aqui, vou pôr a apostila para vocês e vou pôr esse slide e vou pôr também o link da aula de hoje. Já vou deixar tudo disponível. Ah, ok. Obrigado, tá bom? hein? Que aí vocês podem ver quando vocês quiserem, consultar quando vocês quiserem. Tá bom, gente? Gente, restou alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Ótimo. A aula maravilhosa. Tá explicando muito bem. Show de bola, Brunão. Obrigado, meu amigo. Você é suspeito. É isso aí, pastor. Foi bem explicativo aí. Alguma coisa a gente já tinha estudado sobre, né? Legal. Bom, revi bastante coisa. Parabéns aí, viu? Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Prazer te conhecer, viu? Prazer meu, pastor. E estaremos juntos aí, viu? Tá certo. Deus abençoe sua vida. Gente, Deus abençoe. Vou encerrar aqui. Obrigado, Tânia, Johnny. Obrigado, Marcão, Gente, Nath. uma paz. Deus abençoe vocês. Nath, mozinha. Com Deus. Beijo, amor. Tchau, galera. Deus abençoe, viu? Tchau. Até mais. Irmão. Tchau. Tchau, gente.